Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. Hoje nós vamos falar sobre imoralidade sexual no casamento. Eu tenho certeza que esse assunto ele vai trazer muita luz para você. E o vídeo de hoje vai ser direcionado para quem se separou e quer restaurar o seu casamento e para quem ainda está casado e já percebeu esse problema e está buscando achar soluções. Então, desde já, eu convido você a permanecer no vídeo, convido você também a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Já deixa o seu like para garantir que você não esqueça no final desse vídeo. E se você puder se tornar membro do canal também, faça isso porque vai estar ajudando bastante o canal continuar crescendo, tá bom? Dito tudo isso, vamos então. Deixe-me já projetar aqui a nossa sessão de hoje. Vamos ver do que se tratará a fundo. A imoralidade sexual no casamento. A frase que eu escuto muito quando a gente conversa sobre imoralidade sexual, quando eu faço atendimentos a mulheres principalmente que estão buscando restaurar seu casamento, a frase é: Diego, meu marido é viciado em pornografia e ele diz que isso é normal. Obviamente, hoje nós vamos tratar de imoralidade sexual e não vou abordar apenas o termo da pornografia. Mas a pornografia, de uma certa forma, ela é a luz vermelha que muitos identificam como um sinal de que a imoralidade sexual certamente está agravando um problema no casamento. Mas a imoralidade sexual ela é muito mais do que isso. São muitas outras coisas. Então você pode pegar, talvez, do algo mais simples até mesmo a uma traição, que se trata de algo imoralmente sexual. Dito isso, existem algumas coisas que nós precisamos entender. Primeira coisa que nós precisamos entender: imoralidade sexual não é coisa de caráter. Nada disso. Eu me recordo dos primeiros vídeos que eu abordei esse assunto, isso há quase 10 anos atrás, aqui no YouTube, e era quase que unânime os comentários de pessoas falando assim: imoralidade sexual é coisa de caráter. Se a pessoa não tiver caráter, ela vai ceder a isso. E porque. E aí, né, mulheres acusavam homens de não ter caráter e de ser coisa de homem, e alguns homens acusavam também suas mulheres. Mas fato é que imoralidade sexual não é e não tem nada a ver com caráter. Absolutamente nada. Quem afirma que moralidade sexual tem algo a ver com caráter, ou não sabe o que é imoralidade sexual, ou não sabe o que é caráter. Mas as duas coisas não se comunicam. Então, quando nós falamos de imoralidade sexual e falamos que não tem nada a ver com caráter, a primeira coisa que nós precisamos compreender ao redor disso é o que é a imoralidade sexual. Se nós pegarmos a palavra imoralidade sexual, vamos entender a raiz da primeira palavra, imoralidade. Imoralidade seria algo que não é moral. Então, algo que não é moral iria abranger esse conceito da imoralidade sexual. Só que quando nós falamos de moralidade, aí nós precisamos começar um discurso não, né? Começar um debate mais para o campo filosófico. O que é moral, afinal de contas? Aí a gente chama também a sociologia. Afinal de contas, o que é moral em uma sociedade? Agora entenda, quando nós falamos de algo ser moral ou não ser moral, nós não estamos falando necessariamente de legitimidade. No direito, você aprende que nem toda lei é moral. Nem toda lei é moral. Ou seja, existem leis
que são instituídas para organizar uma sociedade e nem sempre essas leis são morais. Então, nem tudo que é legal é moral e nem tudo que é moral é legal. Agora, quando nós vamos falar da moralidade, nós precisamos entender que a moralidade ela é composta por diferentes culturas, por diferentes grupos, quer sejam esses religiosos, sociais ou com interesses específicos, quer seja dentro de uma empresa, dentro de uma faculdade, dentro de uma escola, dentro de uma igreja. E a moralidade ela é regulada por esse grupo. Então, para determinados grupos, algo pode ser moral e determinadas coisas pode não ser moral. Quando nós falamos de uma moralidade sexual, vamos entender que na nossa sociedade existem muitas coisas que a nossa sociedade considera moral, sexualmente falando, enquanto a Bíblia desconsidera isso e trata essas coisas como coisas imorais. Então vamos entender que já existe essa diferença. Se a moralidade de um indivíduo ela está sendo constituída pelas influências externas ou se ela está sendo constituída à luz da Bíblia. Então, quando nós falamos do que o mundo considera moral sexualmente, vamos falar em pornografia inicialmente. Pornografia é moral ou imoral? Aos olhos do mundo. Coloca aqui nos comentários para mim. O que você acha? A pornografia ela é moral ou imoral? Aí considere que a pornografia existe uma indústria. Existem legislações. Existe um mercado que movimenta bilhões de dólares todo ano. Se existe um mercado, se existe uma indústria, se existe uma legitimidade, se existe consumidor para esse produto, e a nossa sociedade promove isso naturalmente, logo nós podemos dizer que a pornografia, aos olhos do mundo, ela é moralmente sexual. Então, é extremamente natural para o mundo as pessoas olharem para a pornografia como uma fonte de prazer, quer seja principal, quer seja uma fonte de prazer alternativo, quer seja como uma forma de entretenimento. E aí é tão interessante quando você fala em entretenimento, porque assim, quando nós falamos em pornografia, imediatamente você é levado a crer que nós estamos falando de práticas sexuais explícitas. Não seria isso? Práticas sexuais explícitas. Só que quando você assiste uma novela, e nessa novela tem insinuações sexuais, você tem algo, e aí quando você fala em pornografia, você tem a palavra porneia, lembra porneia que a gente tanto discute, lá de Mateus 19, relacionado a questões sexuais, e grafia, relacionado a coisas gráficas, ou seja, imagens. Então, desde uma insinuação, uma obra teatral que leve para o âmbito sexual por meio de uma imagem, isso é considerado pornografia, até mesmo um ato de sexo explícito, isso também é pornografia. Deste modo, você pode se entreter com pornografia em vários âmbitos. Então, ao mesmo cenário onde você vê um vídeo de prática sexual explícita, é imoral para alguns, para esses mesmos assistir essa cena com um casal na novela das 8, mas coberto por um lençol ou apenas mostrando parte de um seio, de um braço, de umas costas, aí é moralmente aceito. Ou seja, esse cenário da imoralidade sexual, ela é regulada dentro das comunidades. Então, coisas que para alguns são moralmente aceitas, para outro não. E aí, por que eu estou começando já mexendo com você em relação a isso? Porque quando você lida com alguém, quando você lida com o seu casamento,
tendo coisas imorais no âmbito sexual, isso significa que moralmente você e seu esposo, você e seu marido, não, peraí, é você e sua esposa ou você e seu marido, vocês desenvolveram essa moralidade sexual. Vocês chegaram a um consenso de que isso é aceitável. O ser humano ele sempre trabalha expandindo limites. Então, a partir do momento em que você aceita uma cena de novela, um comercial com uma mulher se insinuando para vender sabonete, ou qualquer coisa do gênero, naturalmente você está aceitando também um ato sexual explícito. É simples. Trata-se de um conceito moral. Então, se você permite uma coisa, você naturalmente vai desenvolver para outra. E isso consiste a segunda lição da nossa sessão de hoje. A imoralidade sexual ela se desenvolve. Não é algo que o indivíduo nasce imoral. A imoralidade sexual ela é desenvolvida. Só que lembrando, imoralidade quando nós trazemos a Bíblia. Para o indivíduo não se trata de algo imoral. Existe uma moralidade sexual ali que foi desenvolvida com base em tudo aquilo que ele aprendeu, aonde ele conviveu, as pessoas com quem ele se envolvia. Ele desenvolveu essa moral sexual. Prova disso é que todo indivíduo, dentro da sua moralidade sexual, ele não está sozinho. Sempre tem pessoas ou grupo de pessoas que compartilha daquela mesma moral sexual. Então, se a pessoa ela tem dentro da sua moralidade sexual a questão da pornografia, existe milhões de pessoas que compactuam com aquilo. Quer seja na condição de consumidores, quer seja na condição de produção de conteúdos, simplesmente compactuam. Então, a moralidade sexual da pessoa não se trata de uma aberração social. Pelo contrário, trata-se de uma naturalidade social. O indivíduo ele olha para determinados conceitos morais da sexualidade, ele se identifica com aquilo, ele quer explorar aquilo e ele desenvolve isso. Por que é importante você entender isso? Porque em determinados momentos do casamento, você se depara com um ato muito absurdo de seu marido ou da sua esposa. Só que você não percebe que houve um desenvolvimento disso. E aí eu volto a falar para você, olha como trata-se a moral sexual nos dias de hoje. A Bíblia fala assim que a nudez do homem e da mulher pertence ao marido e à esposa. Correto? Isso é um conceito legal e moral que a Bíblia traz. A Bíblia fala, por exemplo, de sacerdotes que tinham que subir a escada para fazer o sacrifício e tudo, e que eles cobriam até as canelas, para que as outras pessoas não tivessem acesso à parte do corpo que fosse íntima da pessoa, quer seja canela, quer seja as coxas, quer seja braço, quer seja peito, barriga, enfim. Aquilo que ficava exposto seria mãos, parte de braço e rosto. Tudo aquilo que deveria ser coberto era uma questão íntima. Então a Bíblia ensina esse tipo de moralidade. Mas aí de repente você abre as redes sociais, a pessoa ela posta foto de biquíni, de sunga, sem camisa, sem roupa, faz insinuações sexuais, erotiza. E aí nós estamos falando de uma sociedade hoje cristã que olha para a Bíblia e acha um absurdo um determinado ato considerado imoral sexualmente, mas outros atos acham-se normal. Então isso vai se desenvolvendo. Quer seja a pessoa na condição de um consumidor daquilo, talvez a pessoa olhe e fale assim, não, eu não posto nada nas minhas redes sociais. Não tem uma foto minha expondo a minha nudez. Perfeito. E as pessoas que você segue? E as imagens que você vê todos os dias quando você abre as suas redes sociais? Você percebe que de repente você tem uma moral sexual que você acha normal. Por quê? Porque quando você abre as redes sociais,
Tá lá o pastor e a esposa na praia, de biquíni, e o pastor de sunga, ou talvez de biquíni também, porque hoje está tudo muito bagunçado. E aí tá os irmãos, e aí você olha para aquilo e você fala, cara, é normal, todo mundo está fazendo. E aí você vai desenvolvendo a sua moral sexual. O grande problema disso é que nós costumamos dizer que existem escalas. Bem, até aqui está tranquilo, aqui está mais ou menos. Não, aqui é inaceitável. Só que a partir do momento que você foge do conceito bíblico, já está errado. A pessoa que utiliza da sua imagem, do seu corpo, a fim de ganhar dinheiro, ou ganhar likes, ou simplesmente por um desejo pessoal, em busca de atenção, de aprovação, de elogios, explora o seu corpo, ele já está biblicamente imoral sexualmente. Só que aí você tem aquilo que a própria sociedade acha que é muito grave, que é quando a pessoa parte por uma pornografia, parte por uma traição. Só que entenda, a moralidade sexual ela é desenvolvida. Ela é desenvolvida. E como eu disse anteriormente, a cada passo que você vai dando, você vai expandindo limites. O ser humano é assim. Você se aproxima de Deus, a cada dia você quer experimentar mais de Deus. Você quer receber os dons do Espírito Santo. Você quer experimentar milagres, você quer mudar a sua vida, você quer se consagrar. É o caminho natural. De modo que quando você experimenta o pecado, você quer expandir esse pecado. É por isso que a Bíblia fala que no final, quando a porta da salvação se fechar, a porta da graça se fechar, o santo continuará se santificando a ponto de que o ímpio continuará na sua iniquidade. É o caminho natural. Então, a partir do momento em que você distorceu alguns princípios morais que a Bíblia traz do âmbito sexual, é naturalmente que se desenvolva. E cada pessoa, em cada sociedade, sob cada contexto, pode evoluir isso de uma intensidade mais rápida ou nem tanto. Então, quando nós vamos lidar com alguém com esse tipo de problema, ou um casamento que tem a imoralidade sexual como um problema, vamos entender que nós estamos lidando com algo que, para o indivíduo que está praticando, isso não é uma aberração. Isso não é errado na cabeça do indivíduo, porque isso se desenvolveu. Na cabeça do indivíduo existem pessoas, grupos e discursos que defendem a naturalidade disso. Existe. Só que quando você agora vai trazer a Bíblia, entenda que o processo para que haja uma mudança é totalmente diferente dessa primeira expectativa. Então você não parte de um caminho de pensar assim, nossa, mas a pessoa vive toda errada. Toda errada quando você traz a Bíblia, na cabeça dela não é errado. Ou seja, o processo de mudança, ela parte de um processo de conscientização, um processo de mudança de rotinas, mudança de ambientes, para que você consiga realmente olhar para algo e entender que aquilo não condiz com uma moral que você quer desenvolver. E tudo isso à luz da Bíblia. Outra coisa que você precisa entender é que a imoralidade sexual ela é facilmente perceptível. Facilmente. Por quê? A moral sexual bíblica ela anda na contramão da moralidade sexual do mundo. Moralidade sexual bíblica anda para um lado, moralidade sexual bíblica do mundo anda para outra direção. Eu mencionei para vocês, existem coisas que a Bíblia considera imoral sexualmente, e isso é incontestável. Isso não se negocia. Isso não é normal e nenhum cristão deveria compactuar ou achar que isso é normal. Então você pega aspecto de relações sexuais, de relacionamentos, né, que são compostos, às vezes, mães com filhos, pais com filhos ou afilhados. Isso é inaceitável biblicamente. Um filho conhecer a nudez dos pais e ter intimidades, isso é inaceitável. Você tem vídeos na internet, você
Tem coisas que você escuta que você pensa, nossa, eu queria desouvir isso. Mas existe aí um pastor que me mandaram certa vez um videozinho dele falando que o filho dele é homem, tem não sei quantos anos, já adolescente, e os dois se beijam na boca. E aí você olha e fala assim, para a sociedade, para o respeito da intimidade individual de cada um. Esse tipo de prática, à luz da Bíblia, é inaceitável. E aí você vai pegando homossexualismo, você vai pegando as formas de práticas sexuais, você vai pegando aquilo que você contempla com os teus olhos, você vai pegando as situações que acontecem no ambiente ao seu redor. Então são tantos os pontos de divergência entre a moralidade sexual bíblica e a moralidade sexual do mundo que é fácil você perceber quando alguém ele é imoral sexualmente, à luz da Bíblia, né? Porque quando a pessoa começa a concordar com algumas coisas, quando a pessoa ela normaliza o discurso do homossexualismo, quando a pessoa normaliza a exposição sexual, entre aspas, da arte, quando a pessoa normaliza os contos eróticos ou contos românticos que assiste nas novelas, nas séries, nos filmes, quando as pessoas normalizam trocas de namorado, a Bíblia fala, a mulher conhece um homem, normalmente por intermédio de uma aprovação das suas famílias, e a Bíblia não cita em namoro. A Bíblia cita noivado e casamento. Ou seja, se você decidiu que você vai pegar na mão, dar beijinho, é com casamento marcado. De repente, quando você olha para uma sociedade e as pessoas acham normal, não, tem que namorar mesmo, tem que conhecer mesmo, tem que beijar muito mesmo, a moralidade sexual dessa pessoa ela está sendo exposta. Ou seja, não é difícil você olhar e entender, poxa, essa pessoa ela é imoral. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu volto a destacar. Biblicamente, se a sua moral sexual ela está ao contrário da Bíblia, pornografia, homossexualismo, poligamia, traição, relações sexuais ilícitas, práticas sexuais imorais à luz da Bíblia, e todas essas coisas vão ser extremamente naturais. Tudo isso é questão de tempo, tudo isso é questão de amadurecimento. Eu lido com casais cristãos e vocês ficariam assustados com o número de casais que me procuram e falam assim, olha, Diego, houve uma traição, certo? Como é que foi essa traição? Não, um dia eu e minha esposa, ou eu e meu marido, nós tivemos uma noite com um outro casal, consensual entre os quatro. Só que depois a minha esposa se envolveu com o rapaz. Ah, isso foi uma traição. Ué, mas espera aí, olha que ponto se chegou. Então, todas essas situações que você olha e acha terrível, é questão de desenvolvimento, é questão de uma evolução. Se a sua moral sexual já está normalizada para o mundo, é questão de tempo para você ter abusos sexuais dentro de casa, para você ter pornografia, para você ter traições, orgias, porque tudo isso é obra da carne. Então, se nós vamos falar de um casamento que precisa se curar da imoralidade sexual, não se trata de você colocar um limite da sua moralidade sexual à luz do mundo. Trata-se de você mudar a raiz da sua moralidade. É você ir para a Bíblia e entender o que biblicamente é moral sexualmente. Biblicamente, qual é a minha postura diante desse assunto? Como que eu me posiciono diante da sociedade, como eu me posiciono em família, como eu me posiciono com a minha esposa, como eu me posiciono com as coisas que entram na minha casa, quer seja pela a tela do meu celular, quer seja pela televisão, o que eu me posiciono diante de cada uma desses aspectos. Como?
E aí, quando nós paramos para entender isso, nós precisamos entender que se o teu marido te traiu, se o teu marido viciou em pornografia, a sua moral sexual não está tão distante da dele. Não está. É possível que você tenha se controlado mais, é possível que você não tenha dado os passos que ele deu ou que ela deu, mas a sua moral sexual não é tão distante da dele. É simples assim. É algo duro de se ouvir, mas é a mais pura verdade. Até hoje eu não achei, eu não lidei com nenhum casal que me apresentava que um dos cônjuges era imoral sexualmente e que o indivíduo que me procurava, que se sentia vítima, também não estava na mesma condição. Talvez muitos diziam assim, Diego, mas isso eu nunca fiz. Certo? Isso é algo que para ele é inaceitável. Mas para o outro foi se desenvolvendo e se tornou normal. Então, diante disso, conselhos valiosos que eu te dou. Primeiro, você precisa desenvolver melhor a sua moralidade sexual. Para que você entenda os pontos aonde é difícil para o teu marido, para a tua esposa, haver uma convergência de atitude, de postura, para ter uma vida sexual saudável e moral, você precisa desenvolver melhor a sua moralidade. Porque precisa ficar muito claro para o seu marido o que você concorda e o que você não concorda. O que dentro do seu casamento é moral e o que não é moral. Você precisa entender bem isso. Você precisa se posicionar a favor disso. E a partir do momento que você se posiciona, você começa a desenvolver isso. Você leva seu marido ou sua esposa agora a questionar determinadas coisas que antes a pessoa achava que é normal e agora ela já vê que não é tão normal assim. A partir do momento que você começa a mudar a sua própria moral, você começa a dar uma luz, um caminho, um norte para que o seu marido ou que a sua esposa também mude. A partir do momento que você começa a desenvolver melhor a sua moral sexual, faça ajustes em seu relacionamento. Converse com o seu marido, com a sua esposa. Chegue a ele ou a ela e apresente. Olha, eu cheguei a algumas conclusões. Tais coisas não são morais, sexualmente falando, à luz da Bíblia. Precisamos mudar isso no nosso casamento, precisamos tirar esse hábito, precisamos mudar essas amizades, precisamos mudar os ambientes que a gente frequenta. Talvez em algum determinado momento, seu marido ou sua esposa diga assim, olha, não tem como, nós estamos no mundo e nós temos que viver assim, mas nós não somos daqui. Nós não somos. Então, nós não somos obrigados a ter determinadas amizades. Nós não somos obrigados a compactuar com determinados ambientes, com determinadas políticas. Nós não somos obrigados. Deus não nos chama a fazer oposição, a levantar bandeiras contrárias. Mas Deus nos chama a não sermos participantes dessas coisas. Ou seja, eu não tenho que agora abrir um canal no YouTube para falar contra a moralidade sexual do mundo. Mas eu não sou obrigado a conviver com ela. Eu não sou obrigado a compactuar com ela. Eu vou defender a moral sexual bíblica. É basicamente isso. Então essas mudanças precisam acontecer no seu casamento. E para essa semana, a atividade que eu vou passar para você é identificar a origem da imoralidade sexual em seu casamento. Aonde tudo começou? Se hoje você veio parar nesse vídeo, certamente você identifica que a imoralidade sexual do seu casamento chegou em um determinado ponto. Quer seja um vício em pornografia, quer seja masturbação, quer seja traição, quer seja orgias, seja lá o que for. Chegou a um ponto que você considera inaceitável, o limite do tolerável. Perfeito. Onde foi o início de tudo isso? Aonde se abriu as concessões? Foram nos filmes românticos, na fase de namoro? Foram em apimentar a relação depois de casado? Foi ouvir conversas de amigos, isso? Foram abusos sexuais na infância? Aonde que começou tudo isso?
Porque a partir do momento que você identifica onde começou, você começa a mudar. Você faz o mesmo caminho. Você começa agora a corrigir. É uma coisa interessante, uma forma de ver a vida à luz da Bíblia. Muitas das vezes as pessoas falam assim: olha, você caminhou até certo ponto, pronto, agora você pega um novo caminho e segue sua vida. Eu, particularmente, não sou adepto dessa filosofia. Eu sou adepto de pega o caminho de volta, vai corrigindo tudo aquilo que você fez de errado. Lá no início, você pega outro sentido. Porque não adianta hoje você partir de um positivismo otimista de não, então agora de hoje em diante vai ser tudo diferente. Mas tudo diferente o quê? Você não sabe onde errou, você não sabe como essa imoralidade chegou no seu casamento. Você não sabe como ela se desenvolveu. Como que você vai fazer diferente? Então identifique todas as origens, todos os pontos de convergência, identifique tudo aquilo que hoje você vive na sua vida, no seu casamento, que biblicamente é imoral. Estude a respeito da Bíblia. Hoje é um absurdo, porque até mesmo as igrejas fazem vista grossa para isso. A Bíblia fala que o homem não deve visitar a mulher no seu período menstrual. A Bíblia fala das práticas das relações sexuais, sabe, nos mínimos detalhes. Fala da importância do banho, lavando todo o corpo sempre após cada prática. Fala do período de oração, de atos de santidade, quando se ocorre uma relação sexual. Se é primo, se são irmãos, se são padrasto, madrasta, sabe? Tudo a Bíblia orienta. Tudo. Tudo aquilo que é lícito, que é moral biblicamente, Deus deixou muito bem instruído. Então olha para o seu casamento, identifica todos os pontos que de fato não estão em convergência com a Bíblia e comece essa mudança. A partir do momento em que você conversa com o seu cônjuge, vocês começam a mudar isso, certamente vocês vão resolver o problema da imoralidade no seu casamento. Agora, existem muito mais coisas, né? Nesse vídeo, por exemplo, eu não aprofundei os efeitos biológicos, a influência emocional e tantos outros fatores químicos que estão relacionados a tudo isso, na busca pelo prazer, a relação disso com traumas, a relação do aspecto sexual pela busca pelo prazer, independente da forma que seja. Enfim, tem muitas outras coisas. Porém, se você começar, a grosso modo, identificar o que está errado, identificar o que é certo à luz da Bíblia e começar essas convergências, você já vai resolver grande parte do problema. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo /aula/sessão, do qual nós podemos conversar um pouquinho sobre isso. Se precisar da minha ajuda, link na descrição desse vídeo, do nosso WhatsApp. Não sei se você já participa de um dos nossos grupos, esteja convidado para isso também. No mais, eu encontro você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.